E hoje nós vamos conhecer o mistério da criatura na cidade. Esse livro foi construído por outras crianças em 2020, no evento chamado Terceiro Colorindo Gênero, do 9º curto gênero, que aconteceu com a participação de crianças e adultos de diferentes lugares de Fortaleza e Sobral, no Ceará. Foi construída essa história incrível, fantasiosa e cheia de mistério que estamos prestes a ler. Aqui você vai descobrir o que outras meninas e meninos, como vocês, pensam sobre coisas como gênero, sexualidade, política, deficiência, corpo e amizade. Afinal, crianças também são capazes de refletir sobre o que acontece em volta delas. E aí, vamos embarcar nesse mistério? Nossa história começa em uma cidade qualquer, em algum lugar, como até esse daí onde você mora. Neste local, as crianças relataram que tinham visto uma criatura misteriosa. Foi noticiado em todos os jornais da cidade. Essa criatura era uma coisa que tinha cabeça, joelho e pé. Entre as versões apresentadas, a primeira a ser entrevistada foi a Manu. Essa aqui. Ela contou a sua versão e descreveu essa criatura. Ela disse que se tratava de uma senhora batata e uma mulher que era maloqueira, periférica e sem marido. Vamos ouvir o relato da Manu. Morreram os 2 maridos que ela já teve. Então ela queria viver. Não queria mais arranjar marido. Ela excluiu o Tinder do Facebook. Aí ela cansou de ser maloqueira e passou a ficar trancada em casa. Ela se tornou cantora de forró. Um dia a senhora Batata decidiu ir à praia se bronzear. Voltando do passeio, ela se vê como dona de casa. Passando um tempo, a senhora Batata agora tinha braços, pernas e um bebê, que ela cuidava sozinha. E aí começou a pandemia. A senhora ficou apenas em casa cuidando do bebê, que era uma menina. A filha cresceu e também virou maloqueira. Mas agora ela não tem mais vida. Ela se envolveu no mundo das drogas. Foi prestar conta com um homem e aí ela não tinha dinheiro e o homem matou ela com 10 tiros na cabeça. Agora a senhora Batata também morreu porque ela não aguentava mais a solidão. Elas eram muito ligadas, ela já era uma velhinha de idade. Já tinha 60 anos no couro. Ela se envolveu junto com a filha dela no mundo das drogas, mas não morreu como a filha. Morreu dos pulmões. As irmãs dela vieram depois que ela morreu, mas ela não deixou nada de lembrança. Deixou só o sofrimento. Depois do relato de Manu, a história tomou conta da cidade e a imprensa e os detetives recolheram mais testemunhas e informações. Mas a história parecia se passar em tempos diferentes e a criatura parecia ter mudado. O que teria acontecido com ela? Ela se metamorfou? Ela criou um portal? Ela viajava no tempo? Agora vamos escutar o relato de Ariel. Eu estava passeando e vi lá longe uma coisa com cabeça, ombros, joelho e pé. Me aproximei para ver o que era. Percebi que essa coisa era uma menina. Perguntei seu nome e se ela precisava de algo. Oi, tudo bem? Parece que você precisa de ajuda. Qual é o seu nome? E ela respondeu: me chamo Rebeca Rayane. Conversei com ela e a Rebeca Rayane compartilhou comigo sua trajetória de vida. Estava sozinha, era uma criança muito pobre. Tinha uma doença muito grave e precisava de uma cirurgia para restaurar seus braços e pernas, para que pudesse ter uma vida normal. Por conta de sua condição de saúde, ela passava por muitas dificuldades. Reuni algumas roupas para levar para ela no dia seguinte e retornei para encontrá-la. Rebeca Rayane, reuni algumas roupas para você. Ah, muito obrigada. Mas o que eu realmente preciso é de uma cirurgia por conta da minha doença. Não consigo brincar. Queria pernas e braços para poder andar de bicicleta para a praça, como as outras crianças. Após algum tempo, alguém que tinha muito dinheiro decidiu ajudar a Rebeca. Pagou sua cirurgia e todos os cuidados necessários no pós-operatório, até que ela conseguisse se recuperar. Depois de recuperada, Rebeca Rayane conseguiu realizar seu sonho de brincar como as outras crianças e todo dia ela saía para dar voltas de bicicleta ao redor da praça do bairro. Os dias foram passando e os relatos continuavam aumentando. E aí, foram recebidos mais 2 novos relatos. Estão preparados para ouvir? Relato 1. Cris. Era um ET que morava na lua e gostava muito de dançar, mas precisava das pernas, braços e tronco para isso, ou então ficava só o corpo dançando.
Quando o ET ganhou pernas, braços e troncos, virava um humano e aí sim podia dançar. Ele fez uma cirurgia para ter as pernas, braços e troncos. Além disso, identificaram outras partes do corpo, como barriga, o quadril para balançar, as mãos para comer e a boca. Relato 2. Lulu. Era um gnomo que estava em cima do morro, agachado, fazendo cocô. Depois ele entrou dentro dos matos para pegar uma folhinha e se limpar. Percebeu uma senhora lá embaixo, saiu correndo para casa para tomar banho. Em seguida, a limpeza, ele pegou a sua bicicleta, foi para a praça e gritou, he. Na praça, encontrou com a preguiça amarela e quase comeu a cabeça dela. A preguiça encontrou o lobisomem que foi atacar, mas eles viram que poderiam ser amigos e aí ficaram felizes. O último relato da nossa história, apurado pelos jornalistas, surgiu no podcast de Benê. Uma figura estranha, uma espécie de alienígena que tinha a cara do Bolsonaro na cabeça e o resto do seu corpo era ombro, joelho e pé. Essa criatura que tinha observando a Terra de cima de uma montanha, percebeu que os humanos eram muito ligados a bens materiais. E a partir das observações, tinham resolvido bolar um plano para destruir a Amazônia. Ele e seus aliados iriam oferecer tecnologia através de iPhones para os humanos, utilizando isso para escravizar a humanidade para que os alienígenas pudessem habitar a Terra. Em pouco tempo, os alienígenas conseguiram realizar o plano. Porém, uma rebelião pelos humanos logo foi organizada. Eles estavam insatisfeitos com a situação e também resolveram preparar um plano. O mais esperto dos humanos escravos ganharia a confiança do alienígena Jack Lawrence, a criatura de ombros, joelho, pé e cabeça de Bolsonaro, que apesar de muito mal, era meio atrapalhada. E logo soltaria alguma informação sobre o seu plano de dominação da Terra. Assim que o humano mais esperto conseguisse a informação, ele falaria para a rebelião que poderia ser feito. Jack logo abriu a boca e falou algo valioso para o mais esperto dos escravos, que logo deu início, junto da rebelião, à Guerra de Libertação. Eles juntaram todos os celulares em uma bolsa, criando um campo eletromagnético capaz de destruir a nave dos extraterrestres. E mais, com a ajuda de uma bomba rasga-lata e as habilidades de lutar capoeira dos humanos, eles derrotaram aqueles que os mantinham escravizados. Com o fim da guerra entre os humanos e alienígenas, o que restou foi construir um novo mundo, com mais plantas, sem desigualdade, sem fome e sem poluição. Afinal, eles descobriram que a coisa de cabeça, ombro, joelho e pé não tinha vindo de outro planeta, e sim da poluição desse aqui. O sentimento que ficou depois dessa descoberta foi o de que nós criamos o mal para nós mesmos. Mas o que seguiu foi uma importante lição sobre a união. Todo mundo junto é melhor que uma pessoa só. E assim, finalizamos a nossa história sem resolver o mistério da criatura na cidade. Depois do podcast da Benê, surgiram ainda muitas outras versões da tal criatura de cabeça, ombro, joelho e pé. É possível que ainda não chegamos a um desfecho dessa situação retratada em 2020 e que venham muitas outras versões. Será que você também já viu essa criatura? Deixa aqui nos comentários quem você acha que é essa criatura com cabeça, ombro, joelho e pé.